E aí, pessoal, beleza com todos? Pessoal, na aula de hoje nós vamos falar e adentrar um conteúdo de revisão que é sobre a Guerra dos Mascates, tá certo? Falamos já aqui sobre a Confederação do Equador e essa Guerra dos Mascates aqui também é em Pernambuco, tem tudo a ver, tá certo? Vamos lá. Ó, a desigualdade econômica e a crise açucareira. O que é isso? Ó, motivos fundamentais da Guerra dos Mascates. A Guerra dos Mascates ocorreu em Pernambuco e aparentemente foi um conflito entre senhores de engenho de Olinda, que era a capital naquele período de Pernambuco, e comerciantes do Recife, tá certo? Ó, vamos entender aqui, pessoal, um pouco. Olinda eram os senhores de engenho de cana-de-açúcar. E Recife era os vendedores, os comerciantes, aqueles que ganhavam dinheiro através do comércio. E Recife ainda não era a capital. E também Recife estava crescendo de forma exponencial. Estava ficando maior do que Olinda, que era a capital naquele período. Hoje é Recife a capital, tá certo? Ó, e comerciantes do Recife. Estes últimos denominados mascates. E os olindenses chamavam os recifenses de mascates, devido a eles serem vendedores comerciantes, já certo? Eram em sua maioria portugueses. Antes da ocupação holandesa, Recife era um povoado sem maior expressão. O principal núcleo urbano era Olinda, ao qual o Recife encontrava-se subordinado. Entenderam? Primeiro, Olinda era a maior cidade, era a capital, e Recife estava dentro de Olinda, pertencia a Olinda, Recife, tá certo? Mas com o passar do tempo, principalmente com a invasão holandesa, Recife cresceu, pessoal. Virou uma cidade bela, grande, acabou ficando maior do que Olinda. E os senhores de engenho de Olinda ficaram com inveja e com raiva dos recifenses, já certo? Porém, depois da expulsão dos holandeses, Recife tornou-se um centro comercial. Olinda ainda continuava, depois que os holandeses foram expulsos, Olinda ainda continuava, ainda tendo vários senhores de engenho, sendo a principal cidade de Recife na questão da cana-de-açúcar e da sua exportação. Mas Recife cresceu não pela cana-de-açúcar, mas sim, pessoal, pelo seu centro comercial, graças ao seu porto excelente. Recebeu um grande afluxo de comerciantes portugueses, tá certo? Olinda era uma cidade tradicionalmente dominada pelos senhores de engenho, como eu acabei de falar. O desenvolvimento de Recife, cidade controlada pelos comerciantes, testemunhava o crescimento produtivo agroindustrial açucareira, a qual se dedicavam os senhores de engenho olindenses. O orgulho desses senhores havia colocado em crise a produção açucareira do Nordeste, mas ainda eram poderosos, visto que controlavam a Câmara Municipal de Olinda. À medida que Recife cresceu em importância, os mercadores começaram a reivindicar sua autonomia político-administrativa. O que é isso? A partir do momento que Recife cresceu, os comerciantes de Recife, os principais comerciantes de Recife passaram a reivindicar, pessoal, que Recife se desmembrasse de Olinda, procurando libertar-se de Olinda e da autoridade de sua Câmara Municipal. A reivindicação dos recifenses foi principalmente atendida em 1703, com a conquista do direito de representação na Câmara de Olinda. Entretanto, o forte controle exercido pelos senhores sobre a Câmara tornou esse direito na prática letra morta. A grande vitória dos recifenses ocorreu com a criação de sua Câmara Municipal em 1709, que libertava definitivamente os comerciantes da autoridade política olindense. Inconformados, os senhores de engenho de Olinda, utilizando vários pretextos,
como a demarcação dos limites entre os dois municípios, por exemplo, resolveram fazer uso da força para sabotar as pretensões dos recifenses. Depois de muita luta, que contou com a intervenção das autoridades coloniais, finalmente, em 1711, a nomeação de um novo governante que teve como principal missão estabelecer um ponto final no conflito. O escolhido dessa tarefa foi Félix José de Mendonça, que apoiou os mascates portugueses, que apoiou no caso os olindenses. Estipulou a prisão de todos os latifundiários de Olinda envolvidos com a guerra. Além disso, visando evitar futuros conflitos, o novo governador de Pernambuco decidiu transferir semestralmente a administração para cada uma das cidades. Dessa maneira, não haveria razões para que uma cidade fosse politicamente favorecida por Félix José. Desta forma, Recife foi equiparada a Olinda e assim terminou a Guerra dos Mascates. O rei Dom João V resolveu anistiar todos os envolvidos na disputa e manteve as prerrogativas político-administrativas de Recife e promoveu a cidade ao posto de capital de Pernambuco. O escolhido para essa ocorreu, como vocês aqui entenderam, pessoal, na leitura, Olinda passou a ser a capital, aliás, Recife passou a ser a capital de Pernambuco. Com esse conflito entre olindenses e recifenses, a verdade é que Recife acabou perdendo alguns conflitos ali armados para os olindenses. Mas o rei de Portugal, naquele período, percebeu da magnitude de Recife, da grandeza de Recife, e acabou dando o direito de Recife ser a capital de Olinda. Óbvio, olha, que ser a capital de Pernambuco. Óbvio que Olinda não ficou muito satisfeita com aquilo. Continuou reivindicando, mas foi totalmente, pessoal, em vão, porque não conseguiram. E Recife passou ao posto de capital, tá certo? Então, a aula de hoje fica por aqui. Até a próxima.